Olá amigos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho, alguns comentários sobre esse livro maravilhoso sobre o conservadorismo, de Roger Scruton, Um Convite à Grande Tradição. Antes de tudo, peço que você se inscreva, caso ainda não tenha feito, aqui no meu canal, para mais vídeos, e comente também o seu nome e a cidade de onde você está assistindo. Eu sou curitibano, do Paraná, falo aqui de Curitiba, moro aqui, e a maior parte dos vídeos tenho gravado aqui da minha casa, em Curitiba. Tá certo, minha gente? Minha opinião pessoal é que o conservadorismo será um ingrediente necessário de qualquer solução para os problemas emergentes e que, consequentemente, a tradição de pensamento que delineei neste livro deveria ser parte da educação dos políticos em todo o mundo. Esse trecho que eu acabei de ler, ele é o último pensamento de Roger Scruton no livro, que nós estamos tratando dele hoje aqui. Ele encerra o livro dessa forma. Bom, o Roger Scruton é talvez contemporâneo, o maior filósofo e pensador intelectual inglês da atualidade. Ele faleceu recentemente agora, em 2020, em janeiro de 2020, aos 75 anos de idade. Cavaleiro da Ordem do Império Britânico, autor de mais de 50 livros, compositor de óperas, crítico cultural, entre outras qualidades que podemos deixar de repente para uma análise mais apurada através de um vídeo específico da biografia de Roger Scruton. No momento vamos tratar especificamente deste livro, Conservadorismo, um convite à grande tradição. Bom, como eu gosto de fazer sempre aqui nos vídeos, eu gosto de contextualizar, gosto de trazer elementos do livro para o nosso dia a dia, para aquilo que nós vivemos na atualidade. Bom, no Brasil nós temos acompanhado aí um crescente número de pessoas que se declaram conservadores, normalmente elas falam que são de direita, mas numa análise um pouco mais apurada você vê que os elementos que elas defendem, as ideias que elas defendem são ideias conservadoras. Muitos autores, muitos livros também, temos agora um presidente conservador, não sei se conservador, mas como ele mesmo fala, o Bolsonaro fala que é de direita, então ele defende pautas que são voltadas a um público, a um eleitor conservador, um eleitor de direita, como ele fala, Então a contribuição também do Olavo de Carvalho, despertando milhares de alunos aí pelo Brasil todo. Temos recentemente aí obras cinematográficas extraordinárias da plataforma Brasil Paralelo, que também tem contribuído muito para isso. Muitos parlamentares também afloraram aí, declarando-se conservadores, declarando-se de direita. Alguns estatutos de alguns partidos políticos passaram recentemente a tratar do conservadorismo e de suas pautas também. Então a gente percebe que o Brasil está com uma espécie de afloramento aí, do conservadorismo. E de certa forma eu também me considero uma pessoa conservadora. Fui candidato recentemente a deputado estadual aqui pelo Paraná. Todas as minhas pautas que abordei e defendi, todas elas possuíam um viés conservador, em grande parte também um pouco liberal. Talvez a gente consiga comentar um pouco, consiga fazer essa distinção aqui, de certa forma também, porque também é tema do livro, o autor consegue fazer isso muito bem durante essa obra que é sucinta, mas muito profunda mesmo. E já que eu citei aqui a política e esse tipo de coisa, há um tempo atrás, o professor Olavo de Carvalho havia comentado que o candidato a presidente da República que se declarasse abertamente conservador seria eleito no Brasil, porque, segundo Olavo de Carvalho, o brasileiro é conservador, ele tem essa natureza conservadora. E dito e feito, Bolsonaro, não sei se ouviu esse conselho ou não, mas se declarou assim e elegeu-se. Dessa forma,
né, expondo um pouco aqui da contextualização do livro, eu achei muito prudente e muito bom por momento trazer essa obra. Primeiro eu dar uma boa estudada nela, né, fiz uma primeira leitura, e gosto de fazer sempre umas 2 ou 3 leituras de cada livro, mas a primeira já foi feita e acho que dá já para levar alguma coisa ao público do canal aqui a respeito do livro, até para motivá-los também, porque esse é o meu intuito na verdade, né? É apresentar aos amigos um pouco das leituras que eu faço para motivá-los a também, né, dessa forma, buscarem esse conhecimento. Inclusive, né, eu vou deixar o link do livro, né, da compra, caso queiram, e nessa compra, caso façam, também contribui aqui com o canal, né, vai fortalecendo cada vez mais o canal e a qualidade do canal. Bom, o livro todo ele é recheado de citações, a parte bibliográfica dele é muito extensa e profunda, como eu já disse antes, então eu acho que se eu for passando capítulo por capítulo, vai ficar um pouco complicado de fazer esse vídeo assim da forma que eu gosto de fazer, que é mais solta mesmo, né? Então uma resenha talvez não seja possível, serão aqui alguns comentários sobre a obra, tá certo? Bom, se a gente pegar aqui o preceito de Mortimer Adler, que todo livro ele é uma pergunta que o autor tenta responder, né? E o bom livro é quando o autor consegue responder muito bem a essa pergunta, né? E eu acho que o livro do Scruton sobre o conservadorismo faz muito bem, ele cumpre muito bem essa tarefa, eu acredito, né? Então ele vai desde a pré-história do pensamento, onde surgiu, então ele remete lá a Aristóteles, né? Trata disso como se fosse a pré-história do conservadorismo e dali para frente vem, né, até os dias de hoje. Tem um capítulo aqui extraordinário que trata do conservadorismo cultural. Então ele trata de obras na área da cultura, né, de obras extraordinárias, aqui de pensadores, de críticos culturais, que inclusive o Scruton também é, né, crítico cultural. E esse capítulo é extraordinário, eu acho que até inclusive vale um vídeo só para esse capítulo, assim, só para a gente poder falar sobre ele. É muito bom mesmo, de repente pode ser que isso aconteça. Bom, e para a gente tentar entender o que é o conservadorismo e os conceitos que o Scruton nos traz, de forma geral, né, do livro, a gente pode de repente olhar um pouco para a nossa sociedade, como que a gente vive em sociedade, né? A gente vive em segurança, nós temos uma casa onde nos pertence, onde as nossas coisas estão ali, os nossos familiares, criamos laços afetivos com eles, né, desde que nascemos. Esses laços eles vão se expandindo, eles vão afrouxando e o ser humano vai, né, conhecendo o mundo e se reconhecendo também nos elementos do mundo, sentindo-se em casa, né, neste mundo, a partir do momento que ele se reconhece. Esse reconhecimento, esse pertencimento ao mundo se dá muitas vezes através de laços invisíveis, né, que são laços culturais, laços religiosos, laços afetivos, enfim. Os seres humanos vivem em comunidade e precisam disso para se sentirem seguros e felizes. A gente pode chamar isso de pertencimento social. E Scruton nos diz de forma muito simples que conservadorismo é exatamente o que o nome diz, né? É conservar a sociedade que temos, os modos, os costumes, as tradições. Bom, os conservadores tendem a partilhar a concepção aristotélica de racionalidade humana e, como Aristóteles, reconhecem que um dos objetivos da vida política é refinar o uso da razão e implantar no cidadão as virtudes necessárias para o seu exercício coletivo. Mas já se comprovou de diferentes maneiras, em diferentes épocas, que nós, seres racionais, precisamos de costumes e instituições que sejam fundadas em algo além da razão, se quisermos usar a nossa própria razão com eficácia. Esse insight, aliás, provavelmente foi a maior contribuição do conservadorismo
para o autoentendimento da espécie humana. Bom, aqui está uma chave de entendimento do próprio livro e também do próprio conservadorismo, né? Você veja que comprovadamente o ser humano, para sua felicidade, para sua vida plena, ele precisa fundamentar as suas decisões e a sua postura de vida em algo que esteja além da razão, né? A gente não pode viver de forma racional o tempo todo. Nós não somos formados apenas pela racionalidade, né? Muito interessante esses elementos que Scruton vem nos apresentando no decorrer do livro, para que a gente entenda um pouco o conservadorismo, né? Essas instituições que estão além da razão, dentre elas os costumes sociais que nós temos, né? Os pequenos grupos que são formados, as associações formadas por indivíduos livres, né? Que inclusive ele apresenta isso como pequenos batalhões, né? Extremamente necessários para uma democracia plena, né? Scruton vai fazer uma comparação muito interessante também com, na verdade, uma analogia muito precisa com o liberalismo. Por exemplo, quando a gente vai estudar ali Adam Smith e esses outros pensadores da escola austríaca, eles dizem que o que controla o mercado é uma mão invisível, né? É mais ou menos por aí que eles pensam assim. Essa mão invisível, de alguma forma, também é uma boa definição para o conservadorismo, né? Você não tem como planejar os hábitos, os costumes e as tradições da sociedade que o conservadorismo tenta conservar, né? Então, cada vez que um governo tirano, dito tirano, tenta romper essas tradições que são naturais, né? As coisas não vão bem, né? Ele força a sociedade a um caminho que não é natural. Mas dessa forma a gente consegue compreender um pouco melhor o que é o conservadorismo. O que se tenta conservar, na verdade, são essas tradições, de certa forma, invisíveis. Elas não precisam de um contrato social para existir, né? Existem regras e normas dentro da sociedade que são naturais, não carecem de leis para isso, para regê-las, né? E são justamente essas regras, essas normas naturais da sociedade que caracterizam uma sociedade, né? E é justamente ali que o conservadorismo reside. Ali é o princípio sine qua non para o conservadorismo, né? Tem que haver primeiramente essas regras naturais, essas normas, essa mão invisível, né? E a partir disso, após os costumes serem estabelecidos com base nisso, tratamos de conservadorismo. Bom, o conservadorismo moderno, então, ele surge como defesa do indivíduo contra potenciais opressores e como endosso da soberania popular. Bom, em linhas gerais, para tentar, linear o pensamento do livro, um entendimento simples e objetivo, o conservadorismo pode vir a ser a defesa dessa lei comum, dessa constituição não escrita, né, que rege de fato a sociedade e que ordena a vida política, a vida social de uma comunidade, de uma sociedade, e não um contrato qualquer entre os cidadãos. Bom, sem dúvida nenhuma, se trata de uma joia, um livro extraordinário de ciência política e filosofia. Por mais que Roger Scruton escreva de uma forma muito objetiva, simples, o tema, o assunto do livro, o teor do livro, ele é realmente muito denso, né, muito profundo. Nos permite assim divagar por horas. Inclusive eu faria esse vídeo na semana passada, optei por deixar maturar um pouco mais a leitura, né, para que eu trouxesse algo um pouco mais já processado aqui para o vídeo. Então fica a minha dica de leitura: Roger Scruton, Conservadorismo,
um convite à grande tradição. Tá certo, meus amigos? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.